Bom, prazer, Daniel. Eu sou o Gustavo, ele é o Diego. A gente faz parte do itinerário de Atualidades e Comunicação e hoje vamos fazer uma entrevista com você e vamos começar. Daniel Munduruku é um escritor e professor paranaense pertencente ao povo indígena Munduruku. Ele é autor de 65 livros publicados por diversas editoras no Brasil e no exterior. A maioria são classificados como literatura infanto-juvenil e paradidáticos. Ele é graduado em filosofia e tem licenciatura em história e psicologia. Ele tem mestrado e doutorado em educação pela USP e pós-doutorado em linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Recebeu muitos prêmios, como o Prêmio Jabuti, o Prêmio da Academia Brasileira de Letras, e recentemente foi escolhido para ganhar o prêmio Alma, considerado o prêmio Nobel da literatura. E gostaria de começar perguntando o quão importante você acha que esse prêmio, só de você ser eleito para receber esse prêmio, não, você infelizmente não ganhou, né? Mas quais portas você acha que vão abrir para o povo indígena com essa indicação? Olha, Diego, primeiro eu queria dizer que é uma satisfação sempre grande conversar com vocês aqui do Colégio Miguel de Cervantes, que tem essa iniciativa maravilhosa de fazer valer a cultura brasileira, a cultura mundial a partir da leitura, né, a partir da literatura. Então é sempre uma honra vir aqui, participar, ver que esse caminho ele é mantido e garante assim também a formação da consciência crítica dos estudantes, sabe? E trazendo essas diferentes vozes, né, que são as vozes das origens, vozes das tradições, vozes africanas, vozes do mundo todo. Isso é super bacana e dá a dimensão de que a educação realmente é um instrumento importante para transformar o mundo, mas no sentido também de conscientizar as pessoas de que esse lugar, essa casa comum, né, que é o planeta Terra, ele não tem plano B, né? Só existe esse lugar, então todos nós temos que cuidar dessa terra, dessa nossa casa. Com relação à sua pergunta, Diego e Gustavo, eu diria assim que a minha indicação ao Prêmio Alma, ela acontece também como um reconhecimento ao trabalho que eu venho realizando ao longo de quase 30 anos em que eu publico livros. Não é? É claro que tem uma qualidade por trás disso, tem também toda uma luta de conscientização, de aproximação dos povos indígenas com a sociedade brasileira. E tem também, obviamente, por conta da qualidade daquilo que eu escrevo e que é de fato literatura e, portanto, tem que ser reconhecido dessa maneira. Eu não busco, quando escrevo, ser premiado em nada, né? Na verdade, a minha escrita ela é feita para unir mundos, né? Criar uma possibilidade de que os mundos possam dialogar, né? Obviamente que quando a gente escreve um texto e ele tem uma repercussão na vida das pessoas, na alma das pessoas, acaba fazendo também, criando um certo reconhecimento e uma certa aproximação, né, entre esses mundos que a gente quer mesmo fazer essa aproximação. Então, o reconhecimento desse prêmio em especial, como eu já recebi também de outros trabalhos, né, de outros prêmios, como o Jabuti que se referiu aqui, eles ajudam a estabelecer com a sociedade brasileira um novo parâmetro de qualidade entre aquilo que a gente escreve e aquilo que a sociedade lê. E a sociedade passa a olhar para a literatura indígena não apenas como mais uma literatura, mas como uma literatura que transforma o mundo, que aproxima o mundo, né? E esses reconhecimentos, eles criam um pouco essa dimensão, né, importante de fazer com que os mundos dialoguem entre si com a qualidade necessária, mas também salvaguardando, preservando
as características que são próprias da literatura que a gente escreve. Então eu acho que ser reconhecido assim ajuda muito, não apenas a mim, que sou o autor reconhecido, mas valoriza muito a própria literatura, a própria produção literária, seja de autores não indígenas, quanto dos autores indígenas. Na sinopse do seu livro, Um Dia na Aldeia, é mencionado que a rotina de Manhuari é uma pequena amostra do seu próprio dia a dia na infância, quando você visitava a sua aldeia nas férias de verão. Se acha muito diferente a sua rotina da cidade comparada com aquela experiência que você vivenciava na aldeia? É diferente, Gustavo, por conta dos espaços. Quando eu era criança, o espaço em que eu circulava era um espaço onde os cuidados com as crianças eram diferentes dos cuidados que se tem com as crianças na cidade. Aqui na cidade a gente não pode deixar as crianças livremente brincando, até mesmo na praça pública, por conta dos perigos que isso tem. E aí a gente vai criando reservas, né, para as crianças também da cidade, para que elas possam brincar com segurança, seja no condomínio, seja no shopping center, seja nos lugares, vão se criando esses espaços brincantes para as crianças e até mesmo dentro da escola, no caso. E numa aldeia indígena, a gente brinca livremente, não existe fronteira, né? Então a gente brinca no rio, toma banho no rio brincando, com os olhos, claro, dos adultos observando, mas a gente sobe na árvore, come a fruta no pé sem receio, né? A gente vai para a floresta brincar, de aprender as coisas da floresta, né? De tomar conhecimento das coisas que a floresta tem, e que isso, ao mesmo tempo que é brincadeira, que é um jogo, é também um aprendizado. Porque é justamente frequentando o território, o lugar onde a gente mora, é que a gente vai conhecendo cada espaço, cada lugar, e vai sabendo onde a gente pode estar mais ou estar menos. Em que época do ano que a gente pode frequentar um lugar e em que época do ano que não dá para frequentar aquele mesmo lugar, porque começam a surgir as aranhas, né? Começam a surgir os escorpiões, começam a ter cobras, porque é um tempo mais quente, então esse tipo de inseto e de animal, no caso da cobra, ela está muito mais presente ali, buscando inclusive um lugar mais fresco para poder se alimentar e conviver e tudo mais. Então, a gente criança, a gente aprende a lidar com os perigos da floresta. E são esses perigos que vai criando na gente a coragem para enfrentar. Então, os pais da gente não têm receios que a gente enfrente os perigos, não é? Porque os perigos são iguais, na verdade. A gente está ali numa luta ou numa medição de força com seres que se defendem e que atacam o tempo inteiro. Então, está dentro da nossa capacidade também de aprender a gente poder se proteger ao mesmo tempo, né? Então, isso faz parte do jogo, da brincadeira. Então, a gente não faz muito essa separação entre brincar e aprender, sabe? A gente brinca enquanto aprende, aprende enquanto brinca. Mesmo quando a gente vai para a roça com a mãe da gente, a gente criança vai brincar. A gente vai brincando, mas no caminho da roça, a gente vai aprendendo as coisas que o território vai nos ensinando, os pais vão contando, vão dizendo, sabe? Então, é muito diferente um ambiente de outro ambiente, claro. E eu entendo que aqui na cidade as coisas, de fato, tenham que ter uma proteção maior por conta dos perigos também serem maiores, não é? Mas, e é importante lembrar isso, que os povos indígenas precisam ter o direito, e eles têm o direito, mas precisa esse direito ser garantido, de ter um território onde o sistema educativo deles possam ser mantidos. Daí a importância de demarcar terra, daí a importância de proteger o território indígena para que as crianças possam continuar tendo a experiência da floresta, ainda que venham para a cidade, ainda que conheçam a cidade, elas possam ter a experiência de brincar, né, no território onde vivem. Obrigado.
Bom, em seu livro, Meu Avô Apolinário, você se depara com um caminho para se descobrir como um indígena. E durante esse caminho, seu avô lhe ajuda. E, em sua opinião, o quão importante você acha que para os jovens de hoje em dia, seus antepassados e seu próprio passado podem auxiliar eles a se encontrarem como pessoa? Olha, Diego, eu acho absolutamente necessário e importante que os avós, que os velhos, eles continuem ocupando um papel importante na vida e na formação da juventude. Porque, infelizmente, a sociedade ocidental, essa sociedade da cidade, da civilização, do crescimento, é uma sociedade que costuma desvalorizar as duas pontas mais importantes da nossa existência, que são as crianças e os velhos. As crianças, porque não produzem nada. E numa sociedade como a nossa, produzir é o mito da vida, né? Produzir, conquistar, ter e tudo mais. Acontece que a criança, ela não produz nada mesmo a não ser trabalho, né? Para os pais. E, por outro lado, os avós são considerados casos perdidos já, que não tem força, que não tem mais condições de fazer trabalhos, às vezes, mais pesados e tudo mais. Então, eles também, às vezes, são podados do sistema e os direitos que os atingem, às vezes, são deixados de lado. Então, são esses dois extremos, porque a sociedade ocidental, ela convencionou de que a gente tem que valorizar apenas aqueles que têm idade produtiva. E a idade produtiva está cada vez mais fixada, né, entre a juventude, ali a partir dos 18 anos, sobretudo, até os 40 anos, digamos assim. Né? Depois disso, as pessoas já passam a ser mais desvalorizadas no mercado de trabalho, porque o que vale nesse sistema é o mercado de trabalho. Né? E as pessoas acabam se iludindo que isso é verdade. Sabe? Acabam olhando a vida com uma linearidade, assim, como se a coisa seguisse um rumo reto, uma reta só. Eles não pensam a experiência de existir como sendo circularidade, sabe? Como acontece com a natureza. Essa árvore que está aqui pertinho de nós, ela daqui a algum tempo ela vai ter uma época para viver, mas um dia ela também vai fenecer, né? Ela vai, ela vai se autodestruir, porque a vida dela chega ao fim. Isso é normal, é ciclo da existência. Nós humanos também temos esse ciclo de existência. Mas ao invés da gente valorizar o ciclo da existência como uma ligação entre o passado, os antepassados, os ancestrais, e o presente, que somos nós agora, a gente acaba apostando num tempo que a gente não tem. E que tempo é esse? Futuro. A gente acaba achando que a felicidade está lá no futuro, que a realização está lá no futuro, que tudo que a gente lutar aqui para conseguir vai nos fazer felizes lá. Acontece que o ciclo da vida não funciona desse jeito. Pode ser que a gente não tenha esse futuro para usufruir das coisas. Então, os povos indígenas, entendendo isso, foram construindo uma pedagogia baseada no presente, no hoje, no agora. São povos que não se apegam a um tempo que eles não têm. Se apegam a um tempo que já passou, que nós chamamos de memória. E se apegam no tempo hoje, no tempo agora, que é o tempo que nos dá condições de viver a experiência dos nossos ancestrais. Então, e isso, quem é que faz essa ponte entre o presente e o passado? São os avós. Porque os pais, eles existem para educar o nosso corpo. São os pais que nos ensinam a andar pelo território, a chupar manga no pé, a nadar no rio. São os pais que nos ensinam a conhecer o lugar onde a gente vive. Isso é educar o corpo da gente para a sobrevivência diária. Mas cabe aos avós educar a nossa alma, educar o nosso espírito. E como é que os avós fazem isso? Eles contam histórias. Eles trazem o passado para o presente. Eles fazem a roda rodar, o círculo funcionar. Como eles não estão focados num tempo que está lá na frente,
eles não ficam iludindo as pessoas dizendo que lá você vai ser feliz. Porque só existe uma possibilidade da gente ser feliz. Hoje, agora, nesse instante. Então, quem faz isso são os avós. A importância, vocês que são jovens, adolescentes aí, a importância de fazer a juventude, né, a juventude valorizar os avós, principalmente, é fundamental para dar sentido, para dar razão à própria experiência de estar vivo hoje. Porque os avós já passaram por essa fase. Eles já estão num caminho derradeiro, a última parte da experiência de vida deles. O que eles vão deixar para a gente de herança? A memória, a experiência, a vida que eles viveram. Então é importantíssimo a gente recuperar a presença dos avós na formação da juventude, para eles formarem a nossa alma. O que é formar a alma? Não é dar ensino religioso, não. Formar a alma significa pertencer, sabe? Você se sentir parte do mundo onde você vive. E quem é que te oferece isso? O passado, a memória. E cabe aos avós trazerem essa memória para agora, para hoje. Não para a gente ficar preso ao passado, que isso é bobagem também, né? Mas, sobretudo, saber que o passado nos impulsiona para frente. O passado nos empurra para frente. Não é o futuro que nos chama. Não é o que está lá na frente que nos chama, não. É o passado que nos impulsiona e a gente vai construindo isso que a gente chama de futuro. Bom, muito obrigado. Vamos ter que finalizar por aqui. Eu gostaria de agradecer novamente, em nome do colégio e em nome da gente mesmo. Muito obrigado por essa oportunidade dessa entrevista e... Legal, o Diego e Gustavo. Muito obrigado pela entrevista que vocês fizeram também. Eu sei que eu falo muito, eu acabo assim, ultrapassando às vezes, né? Que eu me empolgo. Mal de quem conta história, né? É se empolgar, mas foi lindo conversar com vocês. Obrigado, viu? Muito obrigado.